No ar com você pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv, o seu programa Cabeça para Cima, que é um oferecimento do Semeador de Boas Novas. Você já é um semeador? Você tem tido uma bênção especial na sua vida com a programação da Boas Novas? Você acredita que a nossa programação é realmente capaz de transformar vidas? Então, venha para o time de semeadores. Ligue para 2112-6300 e se torne um semeador ainda hoje. O Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado no dia 10 de dezembro, busca promover a igualdade de direito para todos os cidadãos. Aqui no Brasil, como andam os direitos humanos? Será que nós estamos realmente caminhando na direção de direitos iguais para todos? É isso que o seu Cabeça para Cima quer conversar com você hoje. Direitos humanos é o nosso tema. Veja o nosso informativo e participa conosco. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é celebrado no dia 10 de dezembro. Este dia visa promover a igualdade entre todos os cidadãos. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta declaração foi assinada por 58 estados e teve como objetivo promover a paz e a preservação da humanidade após os conflitos da Segunda Guerra Mundial que vitimaram milhões de pessoas. Apesar do Brasil ter conseguido atestadamente evoluir em várias áreas dos direitos humanos, o país continua sofrendo com altos índices de violência, mostra certo descaso frente aos povos indígenas e ainda é extremamente desigual, segundo afirmou a Anistia Internacional. A Anistia critica duramente as políticas públicas de moradia no país, a impunidade e o tratamento dado aos defensores dos direitos humanos no país e lembra que as forças policiais corruptas e as milícias cariocas também são grandes problemas a serem enfrentados. Os dados referentes ao Brasil foram coletados durante todo o ano de 2010 por representantes da Anistia Internacional no país e por ativistas dos direitos humanos colaboradores. Muito bem, você viu aí o nosso informativo e é isso que a gente quer conversar com você hoje, sobre direitos humanos. Como você tem visto essa questão? Evoluímos? Não evoluímos? Muita coisa ainda para ser feita? Eu recebo aqui no estúdio hoje para falarmos sobre esse tema a Jurema Batista, que é professora. Jurema, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, querida. Muito obrigada. Falar dessa vez sobre direitos humanos. Direitos humanos. Né? A gente já falou de vários direitos, né? Das crianças, das mulheres. Isso. Também são direitos humanos. Claro, sem dúvida. Também conosco o Andrei Bastos, ele que é jornalista, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Rio de Janeiro. Obrigada, Andrei. Muito obrigado pelo convite, Celeste. E eu gostaria de dizer que os membros da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ têm muito orgulho da sua presidente, a doutora Margarida Presburger, porque ela representa o Brasil no Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU. Certo. Bacana. Né? Então, certamente é uma batalhadora aí por essa questão dos direitos humanos, né? Sem dúvida, uma da primeira linha. Bacana isso. Também conosco aqui no estúdio hoje o André Melo, ele que é jornalista, antropólogo e pastor da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Obrigada, pastor André. Muito obrigado. A paz de Cristo para você, para todos. E é muito bom a gente estar aqui falando de direitos humanos. Pois é. Porque isto interessa e faz parte da história da Igreja. A Igreja sempre lutou pelos direitos humanos, pelas liberdades civis. E hoje é importante a gente dizer isso. Pois é, né? Então, como é que vocês têm visto essa questão de direitos humanos, evolução de direitos humanos no mundo como um todo? E a gente vai particularizar o Brasil, né? Mas como é que vocês têm visto a evolução dessa questão de direitos humanos no mundo? Assim, para mim, a coisa mais importante de estarmos celebrando, né, esse Dia Internacional dos Direitos Humanos é de dar visibilidade ao tema, né, que às vezes é muito controverso. As pessoas acham que direitos humanos é, por exemplo, proteger bandido. E direitos humanos vai muito além disso, né? Por exemplo, essa carta, né, essa declaração de direitos humanos, ela é feita após, né,
a Segunda Guerra, onde tivemos atrocidades, como, por exemplo, a morte de 6 milhões de judeus que foram para campo de concentração. Quer dizer assim, uma coisa que a gente não consegue imaginar. Mas quem vê as fotos do que fizeram com os judeus, ou que tem filmes históricos, né? Aí você vê que hoje não cabe, nesse momento, que haja um novo holocausto. Né? Então, aí vamos chegar aqui ao Brasil. Vamos dizer que então aqui nós evoluímos sim para um país que ele começa a sua história com a invasão das terras indígenas pelos chamados descobridores. Eu sempre digo, quem descobriu se existia alguém aqui? Então começa com a história do descobrimento, né, com a matança do povo indígena, com o sequestro do povo africano para fazer a construção. No final de semana, inclusive, eu tive em Vassouras e vimos lá várias situações de como foi a escravidão, né? Inclusive, a Alerj aprovou 2 nomes de pessoas como heróis do Estado. Mariana Crioula e João Congo, né? Que foram heróis que trabalharam contra a escravidão. Então, hoje nós temos a Lei Maria da Penha, com relação à questão da violência contra a mulher, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger as crianças, quer dizer, nós temos, inclusive, assim, um arcabouço de leis para proteger, o que nos garante, inclusive, fazer as denúncias e estarmos amparados por essas leis. Agora, não acabaram as violências. Elas continuam a existir. Há alguns avanços, mas realmente, como o Jurema acabou de dizer, para falar de Brasil, são 500 anos de história e a Declaração de Direitos Humanos tem 50 anos. Então, a diferença é muito grande. Tem avanços, certamente. Além dos estatutos que já foram lembrados, no Brasil a gente tem liberdade de religião. Isso está na Carta dos Direitos Humanos, que as pessoas tenham liberdade de religião e liberdade até de mudar de religião, porque em alguns países isso é proibido. Sem dúvida. Nós temos aí campanhas internacionais para tentar libertar o pastor Youssef no Irã, porque é um pastor que, pregando o evangelho, está preso. Por que ele está preso? Pelo que todos nós fazemos todos os dias, por abrir a sua Bíblia. Em alguns países, só o fato de ter uma Bíblia, e a gente aqui já falou do dia da Bíblia, né, no domingo passado, só o fato de ter uma Bíblia em casa, guardada lá, debaixo da cama, a pessoa já vai presa, porque não é possível ter liberdade de religião. Então, o Brasil tem liberdade de religião, tem liberdade de expressão, ainda que algumas pessoas discordem da liberdade de expressão, ela existe e precisa existir, é parte de um avanço de política de direitos humanos. É importante a gente dizer isso, porque como a professora Jurema disse, tem muita gente que acha que direitos humanos é uma questão só prisional. Não é só uma questão para quem está preso, para quem cometeu o delito. Direitos humanos cobre tudo isto. Se não tivermos uma política de direitos humanos, nós não temos liberdade de religião, nós não temos liberdade de expressão, nós não temos as outras liberdades civis que durante muito tempo fizeram parte da história das lutas das igrejas. O que o reverendo Martin Luther King fez nos Estados Unidos, a gente também precisa fazer aqui. Lembrar que direitos humanos é uma questão da igreja, é uma questão de todos aqueles que defendem o princípio da liberdade. E aqui eu já queria aproveitar a presença do Andrei e dizer que quando a gente fala de Jesus como nosso advogado, né? E ele estava lá defendendo todos nós, a Bíblia diz que ele estava ali preso entre 2 ladrões. E ele foi defendido por ele. Então, defende a todos nós. Então, a OAB tem esse papel de defender os direitos humanos para toda a população. Eu queria começar pedindo perdão ao meu quase xará pastor, mas porque sábado agora saiu, o Globo publicou um artigo da secretária de Estado americana, Hillary Clinton, comemorando os 63 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi em 48. Isso. E ela fala de várias coisas, cita várias coisas, entre elas a recente Primavera Árabe, com a conquista da democracia e tudo mais.
E termino dizendo que falta muita coisa para ser feita, sem dúvida nenhuma. E no Brasil, eu costumo dizer que essa questão de direitos humanos reúne duas faces de uma mesma moeda. Uma das faces é a corrupção e a outra face é a violência, a arbitrariedade, a tortura. E essa moeda tem um nome que hoje nós estamos cansados de ouvir no Brasil, que é a impunidade. E não é à toa que eu escolho a imagem da moeda, porque nós temos bastante claro que no Brasil o acesso à justiça e ao direito é uma questão de moeda, é uma questão de poder aquisitivo. As populações mais pobres, infelizmente, não têm acesso à justiça e ao seu direito. É mais fácil um homem pegar 11 anos de cadeia, como uma história recente, por ter roubado 3 peças de roupa íntima usadas de um varal, do que roubou pão na padaria, passar uma única noite na cadeia. Então, essa é a nossa realidade brasileira de desrespeito aos direitos humanos. E, nesse sentido, a Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ e a própria OAB vem lutando para que esses direitos sejam respeitados e sejam conquistados. E como que a população, né, tem acesso, por exemplo, à Comissão de Direitos Humanos? Eu acho que a gente pode, daqui a pouquinho, começar a ver a questão dos acessos, etc., e tentar dar uma ênfase, mostrar, vocês estão falando, né, o direito de expressão, o direito de poder ter a defesa dos seus direitos básicos. E eu acho que deixar claro um pouquinho que quando a gente está falando de direitos humanos, de fato a gente vai muito além. Nós estamos falando aqui do direito à habitação, do direito à alimentação, do direito à educação, o direito a poder se vestir. Não estou falando de luxo, não estou falando disso, nada disso, mas estou falando da dignidade humana. Quando eu digo, Celeste, que a corrupção é uma das faces dessa moeda, é porque ela mata mais do que muitas guerras. Sem dúvida, Quando é desviado dinheiro para os flagelados da Serra, da tragédia serrana aqui no estado do Rio de Janeiro, ou da saúde, né? Você está matando gente. A questão da segurança pública, né? Hoje a gente vê que o Estado tem gasto muito dinheiro no sentido de corrigir problemas que não foram prevenidos. E isso a gente está falando de direitos humanos, sim. Acesso à educação, né, que faz com que a sociedade, em determinado momento, perca o seu norte, é uma questão de direitos humanos. E que acontece, né, como meu amigo Andrei está colocando aqui, por conta de muitos anos, essa questão da corrupção minou o orçamento que deveria ser jogado para formar pessoas. Toda criança tem direito à escola, né? Toda pessoa tem direito à casa, moradia, saúde. Isso é direitos humanos. Mas, desculpe, você estava falando. Não, é que agora, essa semana, foi preso um governador nos Estados Unidos por corrupção. E a matéria diz, não existe, é só por ter tentado. E ele pegou 14 anos. Quando isso vai acontecer no Brasil? Bom, quando a lei foi bom para todos. Quem sabe um pouquinho. Não morre. E isso que eu queria ouvir um pouquinho de vocês aqui hoje, né? Porque o que o Brasil tem feito? Quais são as principais medidas no sentido da defesa e da garantia dos direitos humanos no Brasil? Tem alguma coisa que a gente possa sinalizar como avanço aqui no nosso país em defesa dos direitos humanos? Logo depois do nosso intervalo comercial, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Um anjo proclamou O primeiro Natal aos pobres pastores ao céu de Belém. Pequena vila de Belém repousa em teu dormir, enquanto os anjos lá no céu estão a refugir. Noite de paz, noite de amor, nasce o bom Salvador. Glória
Cabeça para Cima de hoje conversa com você sobre direitos humanos. E eu gostaria de ouvir aqui dos nossos convidados o que o Brasil tem feito na direção da defesa dos direitos humanos. O que a gente tem aí de positivo? Quais são as principais ações do Brasil nesse sentido? Andrei. Bom, eu acho que nós avançamos muito, embora o que falte seja maior ainda. Da mesma forma que a Hillary Clinton disse no seu artigo. Muita coisa foi conquistada. O apartheid acabou, as mulheres, enfim, com seu direito de voto e por aí vai. As pessoas com deficiência conquistaram uma convenção da ONU internacionalmente e aqui no Brasil ela foi convertida em emenda constitucional, com força de Constituição. Essa é uma das conquistas aqui no Brasil. Outras conquistas, agora, recentemente, a presidente Dilma lançou um plano nacional para a pessoa com deficiência, e várias outras políticas públicas de inclusão social. Isso, sem dúvida nenhuma, representa muita conquista nesse caminho. Existem coisas que ainda precisam ser conquistadas. Ela também foi instalada agora recentemente uma comissão da verdade para investigar os fatos acontecidos durante a ditadura civil-militar brasileira, porque eu quero logo dizer que considero um equívoco dizer que a ditadura brasileira foi exclusivamente militar. Nós estamos esquecendo das figuras civis que inspiraram os militares naquele período. É verdade. Então, é uma ditadura civil e militar, até porque muitos dos que contestaram aquele período eram militares também. É verdade. Eu destacaria aqui um ponto, que ainda é uma luta que estamos fazendo, que é a lei da ficha limpa. O princípio básico dos direitos humanos é que todos são iguais diante de Deus e todos são iguais diante da lei. Esse é o nosso problema. Já foi aqui falado da impunidade, da corrupção. O problema que o Brasil tem é de uns se acharem mais iguais que os outros, ou de alguém achar que o outro não é igual. A lei tem que ser igual para todos, o tratamento tem que ser igual para todos. E aí a lei da ficha limpa, eu creio que é uma mudança de cultura no país. Quando a sociedade se mobiliza e percebe o seguinte, olha, a lei tem que valer para todo mundo. Verdade, e tem que funcionar do mesmo jeito para todos. E aí você tem um princípio que é um princípio democrático, um princípio de direitos humanos, que é de direitos iguais e de deveres iguais para todo mundo também. A gente tem aí o avanço no Rio de Janeiro, da aprovação da questão da ficha limpa para os cargos, pelo menos os cargos de liderança nos órgãos públicos, Rio de Janeiro e Minas Gerais já estão com essa lei. Vamos esperar que isso na prática realmente funcione, Vocês acreditam nessa questão de direitos iguais para todos ou isso é uma utopia? No momento ainda não é. Infelizmente tem alguns... Estou falando de acreditar. Quando a gente acredita que é possível, a gente caminha na direção de fazer acontecer. Exatamente aquela coisa que eu falei. A esperança não morre. Acho que todos nós aqui somos pessoas que acreditamos, temos fé, e por isso militamos nessa área de direitos humanos, que tem várias facetas. Eu acredito, por exemplo, que a Lei Maria da Penha. Para mim, assim, ela é simbólica. O que aconteceu com Maria da Penha passou a ser emblemático para o Brasil e para o mundo. Então, nós temos uma lei hoje, aí que vem a fé. É acreditar que hoje qualquer mulher pode acessar a justiça quando ela é vítima de uma violência. De uma violência verbal, de uma violência física, psicológica, ela hoje pode acessar. E se ela não tiver dinheiro, ela pode fazer um contato com a Comissão de Direitos da OAB, que com certeza vai poder orientá-la onde é que ela vai chegar, porque exatamente o que a Andrei fala, quer dizer, é muito difícil acessar a justiça quando não se tem dinheiro, mas é muito mais difícil ainda quando não se tem informação. Porque para acessar a Lei Maria da Penha, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter coragem, você tem que ter capacidade psicológica para romper com o opressor. Outra lei, que também, que para a gente é muito legal, que é a Lei K.O., que diz que racismo é crime inafiançável, ou seja, não tem fiança. O cara foi pego numa situação de discriminação racial, ele vai para a cadeia, e aí vem aquela história. Mas só porque ele vai ficar lá junto com os pedófilos, ele vai ficar lá só porque ele xingou alguém de macaca. Pergunta quem foi chamado de macaco
ou de macaca, o impacto que isso tem para essa pessoa. Não é? Né? Qual é o impacto? Então, assim, como ele falou, né, as leis que obrigam que nos concursos tenham vagas para portadores de necessidades especiais, cotas raciais, cotas para portadores de necessidades especiais. Quer dizer, o Brasil está avançando. Eu acho que a questão legal é bem interessante, porque o Brasil avançou em termos de leis. Nós ainda temos um problema que no bloco anterior a gente estava levantando, que é a questão do acesso. Então, a população realmente não sabe como usar a lei a seu favor. Ela não sabe como desenvolver essa igualdade de direitos e ela precisa aí ser ajudada. Eu acredito que as igrejas, e aí cada pessoa que se sentir ultrajada ou que estiver passando uma injustiça, deve procurar a sua igreja sim, né? Porque a igreja, por sua extensão territorial, por estar em todo o Brasil, ela tem condições de dizer para a pessoa lá o que está acontecendo e muitas vezes ela tem pessoas dentro da comunidade que podem ajudar nisso. E a igreja tem ajudado nisso na história deste país. Mas além da igreja, a gente tem a OAB, que é muito difícil a pessoa saber, mas precisa acessar. O Ministério Público, que aí a população nem entende a diferença, né, o que é. Geralmente as pessoas não sabem bem o que é Ministério Público, Defensoria Pública, elas precisam se orientar, porque a legislação no Brasil ela é muito complicada. E é difícil realmente porque falta informação. No sábado, em razão da comemoração da Declaração dos Direitos Humanos, eu postei no meu Facebook que era o dia da declaração. E um dos meus amigos disse assim, existe isso no mundo? Aí eu respondi para ele e para todos assim, porque existe pouco disso no mundo que não podemos descansar. Então eu acrescentaria a fé que a senhora falou, o trabalho. Né? Nós temos um trabalho gigantesco pela frente e o desconhecimento faz com que, por exemplo, agora recentemente eu tenha sido procurado pelos pais de uma criança cadeirante de 8 anos, um menino muito inteligente, muito esperto, mas que por um problema motor tem que usar cadeira de rodas e teve a sua matrícula negada numa escola da rede privada, o que é contra a lei. E eles que são pais de classe média, quer dizer, bem informados em tese, não sabiam o que fazer. Né? Quer dizer, então eu digo, olha, você vai, faz um boletim de ocorrência na delegacia, vai depois no Conselho Tutelar, depois procura o Ministério Público e agora essa semana nós estivemos numa sessão com o Ministério Público, numa audiência, em que esse relato foi incluído a vários outros relatos e o Ministério Público em breve, vamos dizer assim, notificará a rede de ensino em função desse crime. É porque a gente precisa desenvolver uma cultura de igualdade, de acesso à lei, de acesso ao conhecimento. Isso tudo já adiantou um pouco pelo fato de que a gente tem os meios de comunicação fazendo essa divulgação, tem a internet, mas as pessoas ainda ficam inertes porque elas imaginam assim, a quem eu vou reclamar, o que eu vou fazer e principalmente tem aquela pergunta que persegue a todos nós, eu não quero criar briga, né? Será que vai adiantar eu criar essa briga toda? Nós estamos aqui em menos de 100 anos, né? Corrigindo a informação, que a declaração fez 50, depois 63 anos, fez-se muito barulho quando ela fez 50 anos. Mas são menos de 100 anos que a gente está vendo essa luta sendo desenvolvida. Adiantou bastante em termos da década de 50 para cá, certamente. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Só que a pergunta que a gente precisa fazer não é só se a gente tem fé. A pergunta é se nós estamos dispostos a pagar o preço de fazer isso, de ter o sacrifício, de lutar. Pastor, eu fico pensando que a gente já tem falado isso em vários programas, mas nunca é pouco para a gente falar essa questão da participação do povo na defesa, na exigência dos seus direitos, em fazer isso se cumprir, né? Porque, de fato, a gente vê, existem as leis, existem as propostas aí colocadas, talvez a oferta sincera, né, de um determinado produto, como você estava falando da Lei Maria da Penha, por exemplo, mas, na prática, a teoria é
É outra, A pessoa não quer comprar briga, né? Às vezes não quer comprar briga porque nada é uma coisa isolada, tudo é um sistema, né? Muitas vezes a mulher, ela não compra essa briga, ela até tem noção da questão do recurso, ela não precisa de dinheiro para ter a coragem de denunciar, mas ela precisa de dinheiro para sobreviver. E como ela não tem essa infraestrutura, ela se submete. É verdade. Né? Ela se submete. Muitas vezes você vê direito à saúde. No Rio de Janeiro a gente fala tanto aí das UPAs, dos sistemas de saúde oferecidos, do médico de família, um monte de coisa. Mas na hora H, que alguém tem um problema, que vai para um posto desse, fica horas a fio esperando, sem atendimento. E aí? Quer dizer, como é que a gente faz? Como é que a gente pode estimular o público, estimular cada um de nós a exigir os seus direitos e fazer valer? Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo foi preso lá em Atos dos Apóstolos, foi lançado no cárcere, espancaram ele, depois descobriram que ele era cidadão romano, aí veio uma ordem de soltura. E ele, ciente dos seus direitos, disse, mas como? Me prenderam assim? Agora vamos soltar na calada da noite? Não, tem que vir aqui a autoridade responsável para me pedir desculpas e me soltar. Então, o que a gente percebe é que os homens e mulheres de Deus têm que estar dispostos a pagar esse preço, a lutar pelas suas causas e até, se for o caso, lutar pelos direitos dos outros. E quando a gente está aqui hoje falando sobre isso, na verdade, estamos fazendo isso também. Acho que cada um de nós tem que ter essa disposição de falar, de contar a sua história, de explicitar a sua luta, de dizer para o outro, olha, não desista porque a gente tem um sistema perverso, mas também tem uma rede de ajuda, em que as pessoas se dão as mãos e fazem o que precisam fazer. O pastor falou em contar a história, e o gancho para a campanha da OAB, pela verdade, pela memória, por exemplo, né? Quer dizer, eu, aos 19 anos, fui sequestrado no meio da madrugada da minha casa e fui levado, né, encapuzado e algemado para as dependências do DOI-COD. Né? Quando eu fui libertado, mais ou menos 3 meses depois, eu tinha sido demitido por abandono de emprego do jornal Correio da Manhã. Mas como? Eu estava preso? Não. Então, não abandonei, um documento do primeiro exército dizendo que você estava preso. É isso aí. É isso aí, né? E aí, para poder fazer com que você conseguiu reaver o seu emprego ou não? Não. Depois eu consegui emprego com o mesmo grupo de jornalistas. Naquele tempo da ditadura, a imprensa era quase que uma família, porque se uniu no combate à ditadura, né? Então, os grupos eram meio tribos, assim, se você é minha amiga, você vai comigo para onde eu for. Mas isso ainda existe, é por isso que eu estou falando dessa rede de solidariedade. Exatamente. O sistema é perverso, é cruel, tem essas injustiças todas? Tem. Mas tem uma rede de solidariedade, tem muita gente boa. Então, se alguém que está nos vendo, ouvindo, sofreu alguma injustiça, quer que o seu direito seja reconhecido, procure, busque, né? encontre pessoas Pode levar que um vão pouco de participar tempo, disso. mas quanto mais a gente lutar, cada vez menos tempo talvez vai requerer para que esses direitos sejam reconhecidos, né? Fala-se muito na questão dos direitos humanos relacionados à população carcerária, né? E eu gostaria de abordar e trabalhar um pouquinho com vocês quais são esses direitos. Existem? Faz sentido a gente falar que população carcerária tem direitos humanos? No nosso próximo bloco, tá bom? Vamos ao intervalo e voltamos já. Cabeça pra cima. Sítio Jaribe, espaço exclusivo para retiros e passeios de igrejas evangélicas. Área de camping, piscina, vôlei, churrasqueira, golfe, futebol, trilha, alojamentos e local para cultos. Sítio Jaribe, administração evangélica. Entre no site www.sitiojaribe.com.br e faça contato pelo telefone 21 4126 6960. Sítio Jaribe, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Cabeça para cima, conversando hoje sobre direitos humanos aqui no programa. E agora eu queria ouvir dos meus convidados essa questão sobre os direitos humanos
das pessoas que estão nos cárceres. Como é que vocês veem isso? Quais são esses direitos? Bom, posso começar? Pode. Eu creio que o maior problema do nosso sistema prisional chama-se prisão especial. Porque se as pessoas cometeram crimes, a cadeia tinha que ser igual para todos. A ideia de que a cadeia reproduz as injustiças que acontecem na sociedade é que é terrível. Então, se uma pessoa tem dinheiro, tem bons advogados, ou, enfim, tem curso superior, e mesmo qualquer assim outra consegue coisa, ser preso, né? ela consegue ser presa em casa. Né? Tem direito à prisão domiciliar e fica continuando com todos os seus benefícios, enquanto o outro, que não tem nada disso, vai ser preso num lugar superlotado e que tem condições subhumanas, sem condições nenhuma. Aí o advogado da pessoa que tem dinheiro diz assim, ele não pode ser preso porque a prisão é subhumana. Então, o maior problema que existe no nosso país chama-se prisão especial. E o fato de que as cadeias não são iguais. Se a lei tem que ser igual para todos, as cadeias também tinham que ser iguais para todos. Certo. E acho que aí a gente muda. Quer dizer, quando a pessoa pensar assim, bom, o dia que eu for preso, eu vou querer uma cadeia decente, aí eu acho que as nossas autoridades vão fazer prisões que sejam habitáveis para todos. Porque a questão não é se a pessoa tem que cumprir a pena ou não. Tem que cumprir a pena, mas todos tinham que ter a capacidade de cumprir a pena numa prisão igual para todo mundo. Eu volto a lembrar o exemplo do governador que foi condenado agora nos Estados Unidos, que as opções dele agora são ou limpar o chão ou lavar banheiro. Mas a prisão acabou, não tem conversa para ele cumprir, é igual para todo mundo. Aí os advogados de defesa até disseram, mas isso vai destruir a vida das duas filhas que ele tem, adolescentes e tal. O juiz disse, bom, ele deveria ter pensado nisso antes de cometer o crime, agora é tarde. Né? Quer dizer, não tem como fugir. Essa questão é bastante controversa, inclusive, com a população. Até porque, estávamos conversando aqui no intervalo, tem tido assim, muita violência, inclusive contra as crianças, né? Então, essa semana mesmo que gera muita revolta. As pessoas ficam muito revoltadas. Quer dizer, um tio pega a criança, estupra e põe fogo, quer dizer, mata. Inclusive, estava uma pessoa num comentário, no site, falou, poxa, precisava ter matado? Ela falou, precisava ter matado? Que cara bobo. Tipo assim, a gente não entendeu direito o que ela queria dizer. Se ela queria dizer que ele era bobo, que ele devia ter matado, ter estuprado, né? Aquela frase, estupra, mas não mata, de um político famoso. Né? Que já deveria que estar nunca preso. foi preso. Só por dizer isso. Né? Só por dizer isso. Só né? por dizer estupra, isso, mas não verdade. mata. Então, a sociedade, como um todo, ela fica muito indignada e uma mãe, um pai, né, intelectual ou não, pensa que uma pessoa dessa tem que estar morta. Mas eu penso que a cadeia deveria ser um lugar de ressocialização. Perfeito. Entendeu? E esse deveria ser o papel para aprisionar a pessoa para isso. Mas se deixa o cara lá todo amontoado, sabe? Ele vai sair de lá. Se ele já não entrou Pior lá do que entrou. com os direitos humanos dele, na cabeça dele, ele já não é mais humano que uma pessoa que pega uma criança e mata. Vamos combinar que a humanidade dessa pessoa está bem longe, né? Não é uma pessoa que está pensando como humano. Uma pessoa que pega uma criança, estupra e mata, né? Daí dá para entender a indignação do cidadão comum, mas eu acho que a cadeia deveria ser um espaço, né, de pegar a pessoa e educar. Né? De cura, de tratamento, de preocupação com uma ressocialização. Mas não é até assim. para que essa pessoa possa ter condição de um dia, cumprida a sua pena, retornar de forma saudável para o, digamos assim, mundo exterior. Existe um né? problema aí que é a pessoa que não quer ser ressocializada. Exatamente. Porque a gente quer educar a pessoa, quer ajudar, mas tem gente que não quer ser ajudado. E podem existir casos irrecuperáveis. Sem e a dúvida. população realmente fica preocupada quando vê que uma pessoa
reiteradamente, reincidentemente, alguma ação do... ela mostra que está ficando pior. Aí o que faz com ela? A cadeia tem o seu lugar na história da sociedade. Aí, meu pastor, irmão, talvez, só Jesus. E talvez o lugar dessa pessoa, de fato, não seja apenas a cadeia. Claro. Né? Seja algum outro ambiente de tratamento da mente, da alma, para que ela possa perceber a necessidade de recuperação. Né? Porque uma pessoa que entre no esquema desse, certamente ela não é uma pessoa saudável, né? É uma pessoa que deve ter... A população geralmente defende a pena de morte nesses casos. Eu prefiro a solução que alguns países têm de prisão perpétua, porque a pena de morte é irreversível. Claro. Você não tem como ressuscitar o sujeito. Eu acho que para muitos casos é até melhor do que uma prisão perpétua. Mas a prisão perpétua ela é humana. A pessoa está pagando, ela serve de exemplo. Queridos, alguma ação do Estado no sentido de defender, de melhorar, de estabelecer os direitos humanos, por exemplo, dessa população carcerária? Existe alguma ação do Estado concreta para melhorar a situação que a gente tem visto de prisões que aperfeiçoam o criminoso, que formam marginais, em vez disso, prisões que possam realmente restabelecer o ser humano? Eu acho que as iniciativas são muito tímidas e elas se dão muito no campo, vamos dizer assim, dos criminosos de alto nível. Né? Então, você tem presídios de segurança máxima sendo construídos no interior do país e para lá são levados os grandes traficantes, etc. e tal, e que, apesar disso, ainda continuam comandando as suas operações criminosas. Mas eu acho que, na verdade, alguma mudança efetiva só vai acontecer quando essa questão for realmente democratizada e todas as classes estarem, vamos dizer assim, passíveis de serem presas, de serem punidas pelo sistema judiciário e pela prisão. Porque enquanto isso não acontecer, a população carcerária vai ser excessiva, os presos vão continuar amontoados em condições subhumanas, porque ninguém está preocupado no bem-estar do preso, que é um ser humano. Então, daí para a ressocialização, não tem condição. Né? Isso aí nos lembra muito a história da escola pública, né? Na década de 60, 70, a classe média frequentava a escola pública, então a escola pública era boa. Claro. Era de qualidade. Eu estudei numa escola pública de qualidade, né? Mas e depois, quando ficou só para classe proletária, fazer parte, né? Filho da doméstica, do pedreiro, ela caiu. Exatamente. Ela caiu de qualidade porque a classe média é formadora de opinião. Né? Então, assim, os políticos têm medo, porque a classe média acaba definindo as eleições, porque ela forma opinião. Exatamente. Então, e ela é cada vez maior. E a classe média é cada vez maior. Essa classe média, ela não está no presídio, em sua maioria. Não, é exatamente isso. Uma vez eu dando uma palestra na Maré, na favela da Maré, eu dei esse exemplo. Assim, o tema era educação, eu disse, talvez eu seja um dos últimos que se beneficiaram de uma educação pública de qualidade, que eu estudei no Pedro II, essa coisa toda. Aí quando eu disse isso, porque depois, aí um rapaz lá da plateia se levantou e disse assim, é isso mesmo, porque naquele tempo a escola pública era dirigida para vocês privilegiados, entendeu? Quando nós chegamos, isso acabou. Acabou. Né? E eu sei muito bem, porque eu vim lá das palafitas e tal, aí acabou com o meu discurso. É verdade, é verdade. Mas é um fato, né? Quer dizer, hoje o direito à educação, ele tem sido prejudicado pela falta de possibilidades. E aí vem algumas alternativas, por exemplo, as cotas nas universidades, elas ajudam ou atrapalham? Elas incentivam a questão do direito humano ou elas... qual é a opinião de vocês em relação a isso? Eu tenho uma opinião. E nós aqui estamos falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu lembrei de um artigo que foi publicado, não lembro agora o ano, mas assim, há algum tempo nos Estados Unidos, que dizia sobre a questão da pessoa com deficiência, que ela seria a última grande luta, equivalente à emancipação das mulheres, dos negros e tal. Bom, eu tenho o ponto de vista de que é a penúltima, porque a última é a dignidade humana do doente grave,
né, da pessoa que tem direito à saúde, esse direito humano. É fundamental que o Brasil tenha um belo exemplo com o SUS, né, de tentar resolver o problema, mas esse é o último, até porque as pessoas estão em condições precárias. Mas eu penso o seguinte, que todas essas questões, vamos dizer assim, específicas, eu como pessoa com deficiência, por exemplo, aceito uma política específica para a pessoa com deficiência como uma coisa temporária. Da mesma forma que eu penso a respeito da questão racial também. Exatamente. Nós também. Porque eu sonho, até parodiando, olha só que pretensão a minha, Martin Luther King, o meu sonho é que todas essas questões que estão sob guarda-chuva dos direitos humanos, um dia estejam realmente sob esse guarda-chuva, estejam resolvidas e não seja mais necessário nenhuma chamada ação afirmativa para conquistar os direitos dos deficientes, os direitos dos negros, das mulheres e por aí vai. Por que eu penso que tem que ser temporário? Porque senão essas ações específicas, elas acabam sendo autoexcludentes. Claro. Em vez de trabalharem no sentido da inclusão, elas passam a trabalhar no sentido da exclusão. Portanto, eu acredito nisso também, entendeu? Eu também acredito nisso, é a minha visão a respeito desses procedimentos. As cotas, por exemplo, para mim, elas só são admissíveis... É um mal temporário, né? Exatamente, só são admissíveis para acelerar um processo de uma forma mais imediata, enquanto políticas, medidas de caráter definitivo, elas são colocadas, melhor ensino básico, de forma que todos, independente de cor, etc., eles possam ter direito a essa escola, direito a esse ensino, direito a essa saúde e chegar naturalmente ao ensino superior, ou seja lá, onde for, né? Por quê? Então, o que eu estou dizendo? Que as pessoas negras, elas não têm capacidade de aprender e elas precisam ter um percentual especial para poder entrar na faculdade? O que é isso? Não é nada disso, né? Exatamente. Acho que então, daqui a pouco a gente vai dizer, não, pera lá, mas essa pessoa aqui, ela tem capacidade ou não? Ela só tem curso superior porque ela fez parte da cota lá. O que é isso? Eu acho que a ideia exatamente, não tem até um nome, né? Reparação. Reparação. É uma reparação. Um período histórico em que nós, o país, a gente sabe que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Foram 300 anos. Mas a minha terra foi a primeira a libertar os escravos. Onde é Ceará? 300 anos de escravidão deixam marcas, né? Onde em realmente... várias gerações. Como a mulher, nós mulheres até a década de 30 não podíamos votar. Mas deixa eu colocar uma pimentinha nesse negócio aí. Que a gente quer corrigir o problema da escravidão ou o problema das cotas para determinadas parcelas da população, mais uma vez a partir da cúpula, né, pensando em colocar gente na universidade. O nosso problema não é a universidade. As pessoas têm dificuldade de conseguir emprego, de ter dinheiro. Eu creio que se alguém puder aperfeiçoar essas políticas de cotas, teria que, na verdade, fazer como se fez com o acesso das pessoas especiais ao trabalho, como se fez também em relação à mulher no mercado de trabalho. O nosso problema é que as pessoas precisam ter cada vez mais uma dimensão exata de que sem os seus recursos financeiros, sem o trabalho, não adianta muito você ter um diploma. Mas acontece que está muito linkado. E o mercado quer o diploma, mas se a gente criar o recurso da cota só para a universidade, sem estabelecer cotas também no mercado de trabalho, talvez a gente não corrija. Nós aqui no estado do Rio de Janeiro já temos essa vantagem, né? Eu iria Tem mais uma longe. cota aqui até para o serviço público do estado. Eu iria mais longe. Por quê? Eu não sei se eu posso continuar, se nós já estamos no final do bloco. Já estamos no final do bloco, mas eu quero ouvir essa opinião. Porque eu acho que antes de pensar numa reserva do mercado de trabalho, tem que se promover a inclusão na primeira infância, na educação. Porque aí um país com educação, ele chega naturalmente à criação de um mercado de trabalho poderoso e tudo mais. E em função disso, eu poderia até me estender na questão da pessoa com deficiência,
que eu milito há muitos anos e cheguei à conclusão de que enquanto eu me debater no que eu chamo de questões adultas, mercado de trabalho, transporte coletivo, essa coisa toda, eu vou levar 50 anos para resolver uma questão que, se eu priorizar a primeira infância, a inclusão na infância, eu posso levar 10 anos. É isso aí. Aquilo que a gente estava dizendo, as cotas, elas só são... E eu não estou aqui entrando no mérito de uma ou de outra, a gente está falando no geral. Elas só são admissíveis para uma questão temporária, mas a gente tem que cuidar da base. Claro. Né? Se nós não cuidarmos da geração que está vindo aí, nós não vamos ter... No futuro, nós vamos estar discutindo os mesmos problemas e sem solução. E isso é cuidar essencialmente dos direitos humanos. Não é isso? A gente já vai para o nosso último bloco, nosso último intervalo e voltamos já, já. Vamos lá. Cabeça pra cima. No nosso espaço feminino, nós temos espaço para crescer em fé, espaço para pensar na nossa família, na nossa saúde física, na nossa vida profissional, no bom relacionamento com as amigas. Esse é o nosso espaço feminino, de segunda a sexta, com boas ideias para você. Acompanhe-nos sempre, fique sempre pertinho, porque tem muita coisa boa, muita coisa de Deus para o nosso coração. Obrigado pelo seu carinho e por estar com a gente. Cabeça pra cima. Muito bem, né? Falar sobre direitos humanos é um desafio, né? Eu ficaria aqui 3 programas falando sobre isso e com muito assunto para gente debater. Acho polêmico, mas eu queria ouvir a opinião de vocês nesse momento sobre o seguinte: a promessa da presidente Dilma Rousseff de erradicar a miséria no Brasil, ela é possível a curto prazo? Bom, na minha visão né? Porque nós temos um país que, inclusive, economicamente está dando banho, né? Assim, o nível de empregabilidade tem aumentado. Nós temos um país, eu já tive oportunidade de visitar vários países. China, né? Que não tem tanta terra, tem muita tecnologia, né? E Israel. Israel, quem conhece Israel, assim, sabe, o pessoal planta laranja, inclusive, nas calçadas. Desaproveitam toda a terra, porque é muito rochosa. Né? Nós temos, assim, extensões de terra, a gente andando para o interior do Rio, para a região... Mas como que isso na prática, Jurema? Como que na prática e no curto prazo a gente pode promover a erradicação dessa miséria e ter um país mais igualitário? Eu acredito que, a primeira coisa, tem que realmente efetivar a tal da reforma agrária. Essa tal da concentração de terra, que faz com que muitas pessoas, né, militantes da causa dos direitos humanos já morreram, como a missionária Dorothy, né? Porque estava defendendo lá o pessoal que não tinha terra. Eu acho que começa... Reforma agrária, eu acho portanto, que a reforma agrária vai uma garantir aposta que o homem fique no campo. O homem gosta do campo, vai continuar lá trabalhando, ele vai ter a terra dele, ele vai produzir a comida, ele vai vender a comida, ele vai ter a comida para ele comer. Eu vou te pressionar pelo nosso tempo aqui que está caminhando. Então, além da reforma agrária... Eu não discordo da Jurema, mas eu acho que a luz amarela acendeu. O PIB parou. Eu já estou então, um pouco o que está longe acontecendo? Né? Eu penso que todas essas questões da reforma agrária, enfim, da utilização da terra é muito bom, mas isso se refere até a um Brasil do passado, que era exportador de commodities, de café, de cana-de-açúcar, disso tudo. Veio o processo de industrialização com o pai da nação, Getúlio Vargas, que parou no tempo. Não, eu acho foi até feito que investimento a reforma agrária... na formação, e qual seria a tua aposta? A minha aposta Antes de uma reforma agrária ou de qualquer coisa, deveria se investir em educação e tecnologia, desenvolvimento tecnológico. Porque Jurema citou a China, citou Israel, mas a Índia também, a Coreia do Sul investiu em educação pesadamente e hoje está num dos primeiros lugares. Eu concordo com o André. Então isso só resolve com isso, investindo em educação e tecnologia. Isso, mas isso lá no campo também. Deixa eu ouvir a opinião do pastor. Hoje, a fixação do homem no campo, ela não se dá mais pelo simples fato de você dar uma terra. Até porque hoje os processos de produção agrícola eles precisam de tecnologia. Exatamente. E aqui eu acho que o Brasil tem uma oportunidade histórica, não só por causa da indústria do petróleo,
que é a indústria do nosso tempo, o ciclo econômico do nosso tempo é do petróleo, mas também porque se nós investirmos em educação, em tecnologia, em inovação científica, aí nós vamos conseguir romper a barreira da miséria. Porque a miséria, ela não é só miséria material. Nós sempre pensamos na miséria achando que a miséria é só material. Intelectual. A miséria é intelectual, a miséria é espiritual, a miséria é o crack, a miséria ela é um processo no qual o país e a pessoa entra, que ela precisa se libertar em algum momento. Então, para nos libertarmos da miséria a curto prazo, nós temos que enfrentar essas frentes todas. Tem que romper a miséria material, a miséria intelectual, a miséria espiritual. Certamente. O povo brasileiro precisa começar a produzir os seus produtos. O governo tem que facilitar o registro de patente, organização de empresa. Se a pessoa tem lá facilitar e viabilizando campo, isso para todos, né? Isso tem que pequena e média empresa no Brasil empregam mais de 90%, 95%, sei lá, e da mão de obra. E sobrevivem às vezes 2 anos. Exatamente. A gente realmente precisa de um Brasil para todos, né? E nós acreditamos. A gente termina o programa quase que como a gente começou, dizendo que o Brasil já avançou, mas precisa avançar muito mais. E nós acreditamos, né? Parece que é a opinião unânime aqui, que nós acreditamos e trabalhamos para que isso aconteça. Rogamos a Deus para que as metas, os projetos da nossa presidente, eles possam realmente acontecer e transformar esse Brasil, para que os direitos humanos, eles possam cada dia mais serem valorizados e serem estabelecidos, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui conosco hoje, né? Terminamos o nosso programa agradecendo a cada um de vocês e agradecendo a você também que esteve aí em casa conosco, ouvindo o nosso programa. Não esquece que você faz parte dessa história. Você tem que se mobilizar para que cada dia mais os nossos direitos eles prevaleçam, ok? Terminamos o programa com a boa música do Edu Porto. Mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. Olhe pra mim, já levei toda a dor. Não esqueci do que te prometi. Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Te livrei das mãos de Faraó. Sou teu Deus e sou fiel. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos, pra te fazer vencer. Falei tantas vezes com você, mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer.